área da comunicação, e sem contar o desfecho da Penha na novela, né, Amor de Mãe. Porque foi uma personagem que cresceu muito ao longo da trama, né? Você soube conduzir a sua personagem com uma maestria tão divina que a personagem, ela, em alguns momentos, Clarice, eu confesso para você que eu ficava assim, muito pensativo, porque eu tinha uns conflitos com relação à Penha. Porque a Penha, num certo momento, ela era uma pessoa humilhada, sofria muito, foi abandonada pelo marido, mas ela também teve o lado vilã muito acentuado, né? Mas mesmo assim, as pessoas não conseguiam odiar a Penha, né? Então, eu quero saber de você, qual o segredo que você deu para aquela personagem que caiu literalmente no gosto, na boca e no gosto do povo. Ai, é engraçado, é uma coisa que eu também acho bem curiosa. Essa, esse carinho que as pessoas tiveram pela vilã, né? Eu acho que Aham. tem a ver um pouco com a humanidade que foi dado para essa personagem. Ela não foi uma pessoa que passou por nada para chegar ali. Ela viveu uma trajetória de humilhação. Eu acho interessante que na trama, logo no começo, a gente conhece também a Penha submissa com a patroa, mas ao mesmo tempo ciumenta com o marido. Então você vê que tem uma mulher ali bombástica ali dentro, mas que, como todos nós, temos que criar nossas máscaras para cada situação. E dentro do emprego ali dela, para garantir o sustento, ela precisava engolir sapos. Já com o marido, ela não tinha essa paciência toda, né? Ela gritava mesmo o ciúme dela. Então, acho que ele já mostra um pouco da personalidade dela. Agora, até onde ela iria é que foi bem curioso, né? Que foi uma coisa que também me surpreendeu. Mas a primeira coisa que me surpreendeu foi quando eu vi que ela ia se apaixonar pelo Belisário. Isso já foi uma coisa que eu disse, meu Deus do céu, como assim? Calma, calma. O cara matou o marido dela. Ela quer se vingar, como assim? E aí você entender também os caminhos do coração, que são assim bem curiosos, porque chega uma hora que você já não entende mais o que é que você está fazendo quando você está apaixonado. E eu acho que ela não estava entendendo, mas ela estava vivendo aquela paixão de um cara que, por mais assim corrupto que fosse na vida profissional dele, da porta para casa, ele era um cara sensacional, assim, do que ela esperava de um cara atencioso, romântico, levava ela para sair, né, para dançar e trazia presentes, logicamente que os presentes eram todos roubados, mas é engraçado você perceber isso, que aí, eu acho que isso foi construindo as camadas da Penha para a gente entender também as dores dessa mulher e que levaram ela a isso que ela se tornou. E eu acho que no final ela também estava ali buscando desde o começo o amor, uma companhia, uma parceria. Eu acho que a Penha desde o começo ela se mostra uma pessoa muito leal. Então ela era leal à patroa, que foi traída, ela foi tentar mostrar para a patroa que ela tinha sido traída e ela na verdade perdeu o emprego. E aí essa lealdade dela quando se confundiu com a paixão pelo Belisário, ela virou a bandida leal dele, né? E juntou tudo, misturou tudo aquilo. Eu acho que quem nunca, não na questão do crime, né, mas misturou as coisas eu acho que eu estou indo por um caminho que talvez não era o que eu deveria ir, mas essa pessoa, ela me preenche em tantos outros aspectos. E, e aí ela foi entrando na bandidagem também, eu acho que isso é curioso, que aí é quando eu fico me questionando, né? Porque ela tinha um flerte com a bandidagem. Parecia que ela gostava também ali, quando ela estava agiota e mandando no bairro do Passeio. Ela parecia curtir bastante esse status, Eu vou chegar mas, aí. né? Olha só, Clarissa, vamos falar o ditado popular, né? A sua personagem é uma personagem comum e atemporal na sociedade. Então, todos os temas que foram abordados pela Penha, a gente encontra facilmente na nossa sociedade. Então, em todos os momentos ali na novela, você trabalhava um tema atual. De uma certa forma, a sua personagem tinha, né, e tem uma grande
expressão, né, na sociedade. Quem não conhece uma penha, quem nunca foi uma penha na vida, né? Então, vamos em partes. Por exemplo, a sua personagem, enquanto uma empregada doméstica, ela sofria, né, um abuso moral, né? Sofria isso da patroa. E diariamente a gente vê isso na sociedade, né? Essa submissão, as empregadas, algumas, tá, gente? Se sujeitando àquilo para ter o ganha-pão, para garantir o emprego, com medo de ser demitida, né? E ficar desempregada. Se a gente fizer um recorte, Clarissa, desse tema específico da penha, isso também é muito forte na sociedade, né? Você chegou a parar para pensar que em vários momentos a penha trabalhava esses assuntos pertinentes na sociedade? Você chegou a pensar tamanha importância que você teve no momento da novela para diversas parcelas também da sociedade? Sim, com certeza. Eu acho que a Penha começou tocando nesse assunto muito fundamental, que é essa sociedade ainda escravocrata que a gente tem, né, com esse resquício aí de colocar as pessoas numa condição de subemprego, né, de subjugadas, porque é a não valorização do emprego. Quando você pensa lá fora hoje em dia que uma pessoa que trabalha em casas como uma doméstica recebe muito mais, porque é um emprego que é valorizado diante da dificuldade que é, né? E aí eu acho que levantou essa questão que é, infelizmente, ainda muito atual, né? A gente ainda convive com isso, a gente ainda convive com pessoas que distratam, que sequer dão bom dia, que enxergam essas pessoas como pessoas que têm que servir. E pronto, eu acho que até assim, na nossa atitude enquanto cidadão, na hora que a gente não recolhe um lixo ou joga em qualquer lugar, porque pensa que o servente vai vir ali limpar, é como se tudo fosse obrigação e a gente não tivesse a nossa parte. Eu acho que aí a dona Lídia e a Penha se colocam aí muito nessa disparidade gigante que é o banheiro dela no começo da novela não estava funcionando. Que condição é essa que ela tinha que evacuar num potinho de sorvete, né? Que na época considerou-se uma coisa tão absurda que virou cômica na hora que se comenta sobre de fazer as necessidades, mas é degradante. E isso, pensar que isso ainda acontece, e a Manuela fez isso, essa cena, esse trecho, considerando uma história que ela já tinha escutado. Então, isso é baseado em fatos reais. E você pensar que isso é uma realidade é triste. Na época, teve aquela questão, eu não estou conseguindo lembrar exatamente, mas da empregada ir para os Estados Unidos, lembra? Da condição da classe média e a classe mais abaixo ter condições de Verdade. viajar, e isso reverberou em memes da Penha tá dizendo a empregada vai, quando ela também teve a chance de dar o troco para a patroa, porque eu acho que isso lavou a alma de muita gente. Eu Sim, recebi um retorno disso, assim, e aí, agora tu vai me pedir desculpa e tudo que aconteceu, né? E naquele momento, naquela condição em que você não estava precisando de mim, foi tão fácil me humilhar. E aí tinham memes, né? A empregada vai para Disney, sim. E isso foi legal, porque reverberou nesse lugar de que a gente legal, precisa né? rever muito essa lei, né? Que eu acho que a gente já avançou, porque nem leis tinham para proteger as empregadas domésticas. Hoje em dia a gente tem, mas mesmo assim tudo precisa ser sempre colocado à lupa, né? A lupa, a gente tem que ficar de olho, porque a ideia sempre é que isso vai sendo deixado de lado, em segundo plano, e não é. Isso é Olha que urgente. chique, nós estamos agora lá para a África com o nosso amigo, tá? Alexandre Caione. Alexandre, um beijo para você. O ex-paquito da Xuxa, Alexandre Caione, que hoje mora lá na África. E um beijo Olha, aqui também. beijo, beijo, Um beijo bem Alexandre. Tati Pinheiro. Tati, um beijo para você. Tati agora está no Cantatim.
na segunda temporada. Um beijo, minha amiga. Me liga que eu Aí, tenho um negócio para te falar. sorte. Então, depois a sua personagem começa, né? Depois, assim, né? Vamos dar um salto, porque a Penha cresceu, como eu disse, ao longo da trama, e nós vamos trabalhar alguns aspectos mais relevantes, mais fortes da Penha. Depois a Penha também, ela acaba se envolvendo, né, com o Belisário, como você mesmo disse. E você acha isso comum, Clarissa? Você, como atriz, quando você recebeu o texto de que isso iria acontecer, qual foi a sua reação? Porque, para quem não acompanhou, de fato, né, você se apaixona pelo assassino do seu marido, não é? Exatamente. O Belisário ele faz uma emboscada para queima de arquivo. Ele termina matando o Wesley, que era o marido da Penha. E aí ela descobre isso e resolve se vingar, né? Só que é aquilo que eu falei, assim, um pouco, coração é terra sem dono, terra sem lei, né? Acho que ela se apaixonou um pouco pela possibilidade que ele deu de um relacionamento, que ela já vinha muito sofrida, porque o Wesley já não gostava dela enquanto mulher, esposa, amante. Ele já era apaixonado realmente pela Miriam, a inspetora Miriam. E ele já não estava mais ali para ela estava sempre ali cuidando dele, preparando a comidinha e o uniforme. E não teve isso com ele, esse retorno. Acho que sim, é comum. Eu acho que a gente vive, não sei, eu não diria só as mulheres, mas me parece que as mulheres têm essa carência maior. Não sei se chove mais na horta dos homens, mas eu sempre vejo as mulheres, né, mais interessadas no relacionamento do que necessariamente os caras. Os caras estão assim, vamos ver e tal. E assim, o que eu acho muito curioso também, casos de presidiários que recebem visitas de mulheres interessadas neles. O oposto não acontece. Quando a mulher é presa, vai a família, vai os filhos que estão ali, mas o companheiro, na maioria das vezes, desaparece, se é que tem. E acontecer de um carinha ir na prisão ou querer trocar carta contigo é bem difícil. É. Já o oposto, eu achei muito curioso pensar que tem mulheres que vão lá paquerar com os caras que estão presos, assim. Nossa. Não sei, eu acho meio assustador isso, porque, né, você conhece uma pessoa, você já quer saber o histórico dela, se vai dar problema, se não vai dar. Eu já fico pensando que a pessoa que está ali ainda devendo conta com a justiça é mais um problema para mim, assim, que eu não ia querer. Então, considerando que existe esse tipo de carência que leva essas pessoas a, nessas promessas que esses caras vão fazendo e possibilidades, encanta um coração carente. Eu acho que o da Penha estava no momento. Ela estava precisando desse suporte emocional. E acho também que ódio e amor tem aquilo, né, que se mistura. Todo mundo fala que o sentimento de ódio e amor, ele vai no lugar de um pico de emoção que terminou que o tiro saiu pela culatra e o tiro literalmente saiu pela culatra. Ela se apaixonou pelo algoz. Legal, tem muita gente dando retorno aqui da sua personagem, falando, né, que realmente foram temas bem trabalhados na sociedade, tamanha a importância da Penha na nossa sociedade. Clarissa, mais uma vez eu quero aproveitar a audiência do seu público. Se você não tem acesso, não consegue acompanhar a nossa programação, Programa na Lente, pelas operadoras NET e RCA da sua cidade, eu te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá? Todas as entrevistas, elas ficam disponíveis lá no nosso canal no YouTube, que você pode compartilhar, você pode rever, você pode sugerir pautas através das nossas entrevistas aqui para o Programa na Lente. Tá? Mas não sai agora da nossa live, só depois que terminar. Vocês passam lá no canal no YouTube e se inscrevam para depois receber essa entrevista aqui com a maravilhosa Clarissa Pinheiro, a Penha
da novela Amor de Mãe. Clarissa, sua primeira novela, mais inúmeros trabalhos você já fez, tanto que em 2014, né, você recebe um prêmio como a melhor atriz coadjuvante. Não é isso mesmo? Lá no Festival de Paulinho, São Paulo. É isso? E Exatamente, foi uma surpresa tamanha essa indicação e depois, né, o prêmio, porque eu fiz o filme, foi o meu primeiríssimo trabalho como atriz. Eu, eu sou formada em jornalismo, vim para o Rio para estudar direção e me descobri atriz no meio do processo do estudo de direção. Um dos professores dessa escola que eu estudava era o diretor desse filme, que mais na frente resolveu fazer o filme, o Casagrande, me chamou para fazer um teste. Então, assim, eu não sabia nem o que sentir em relação às coisas que eu gravava. Para mim, a primeira vez que eu estava gravando, assim, eu fazia as cenas, foram 15 dias de filmagem, e eu gravava e voltava assim, e meu marido perguntava, como é que foi? Eu dizia, sei. E eu sempre muito crítica, eu dizia, acho que não fui bem, não, acho que, não sei se passei verdade e tal. E aí, eu depois vi o filme, quando eu vi a primeira vez, eu muito crítica, eu não gostei. Eu disse, muito falsa, que uó, meu Deus. Então, assim, não imaginava de forma alguma. Aí eu tava indo fazer um trabalho, vê que engraçado, eu até penso assim, a conexão que a gente fica fazendo das coisas. Eu tava passando na Rua Bela, São Cristóvão, que é o cenário de Amor de Mãe. Tava indo fazer um trabalho, quando tocou meu telefone, eu parei o carro, atendi, era o diretor do filme dizendo, Clarissa, você foi indicada para o prêmio de melhor atriz coadjuvante de Paulínia. E eu já assim, como? Aonde? Ele, não, o pessoal vai te ligar e tal, para falar de passagem e tudo mais para você ir. Então eu fui assim, ainda tentando entender o que estava acontecendo, ainda achando que tudo que eu tinha feito, como assim? O que é que esse povo tá me indicando? Não, eu. E aí, quando veio o prêmio, foi assim. Eu já você ficou estava. bem, né? Eu fiquei muito feliz. E o que foi para mim, assim, não que a gente precise de um prêmio para comprovar que a gente deve investir naquilo, mas eu já vinha na minha vida tentando descobrir exatamente o que eu queria fazer. E eu não estava me encontrando em jornalismo. Eu cheguei a me encontrar como editora de vídeo. Eu gostava disso, mas depois de um tempo não era mais o que estava me preenchendo. Por isso que eu pensei em estudar direção, mas também estava ali tentando me encontrar e de repente quando eu me vi atuando, brincando na frente das câmeras no curso de direção, que aí um colega brincou e fez, vem atuar nos meus curtas, e eu fui, e aquela brincadeira foi fazendo sentido para mim, entrar naquela história, viver aquele personagem. Tudo isso foi tão assim, um encontro tão incrível, e aí ainda vi um prêmio, eu fiz, não, é isso, pelo amor de Deus. Agora acalma teu coração e investe de vez que você se encontrou, né? E E depois graças a Deus você deu tudo escreve certo. uma novela das 9, né? E sua personagem foi crescendo e hoje você está aí fazendo sucesso e, inclusive, eu quero que você confirme aqui. Você está escalada mesmo para a próxima produção da Globo? Parece sim. Conta esse detalhe aqui É. pra gente. Ai, cara, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar num programa com gente tão fera, um programa de humor. Um desafio para mim, porque todo mundo me acha engraçada, divertida e tal, mas eu tenho meu drama na vida, né? Ator gosta de sofrer e tal, então, eu acho que vai ser um novo lugar para mim, porque eu acho que esse humor ele tá dentro de mim. Eu acho que a Penha ela é atravessada por esse lugar. Eu acho que isso também colaborou para as pessoas torcerem por essa bandida meio leve e engraçada junto com a Leila, porque a Arieta também deu uma nota para Leila que eu acho que juntou e casou muito bem com a Penha. E aí esse programa novo vai ser um desafio de fazer comédia mesmo, porque é um programa de humor, novo normal, encabeçado pelo Adnet. Meu Deus!
Que responsa. Ah, que responsabilidade. E aí Então, vamos entender esse novo tipo de comédia, que ela é mais, talvez, explícita, né? O humor da Penha, ele atravessava, ele não era assim, escrachado. Esse eu não aham. sei, a gente ainda está estudando, tendo reuniões, ainda não dá para falar muito sobre o projeto, mas é uma pegada bem de humor, humor assumido. E eu tô super O, animada. esse programa é quem vai substituir o Zorra Total. É, eu acredito que ele vai substituir a grade do horário do A Zorra grade. Total. Isso. A gente ainda É. não sabe exatamente se vai ser batido o martelo nesse horário, mas eu acho que a ideia seria por ali, no horário que seria o Zorra. Mas acho que vai ser uma proposta bem diferente também. Não vai ser seguindo necessariamente o caminho do Zorra, mas vamos ver, vamos ver. Também estou super curiosa, ainda recebendo roteiros. Que bom. O Feliz da Augusto vida. disse, né, que isso é mérito do seu trabalho e seu O carinho e talento. Bola! Bola, ele é maravilhoso. Ele tá lá, é lá da Globo também, da galera que bota a mão na massa. Bola é um querido. Nossa, acho que a gente tá junto desde onde nascem os fortes ou antes. Sério. É. Então, em breve a gente vai contar também um pouquinho da trajetória dele. Mas antes dele, eu só não vou me lembrar o nome agora da pessoa que diz que você e a Leila arrasaram na novela. Voltando então em Amor de Mãe, porque as pessoas aqui estão pedindo, eu queria que você falasse, você ficou satisfeita com o desfecho da sua personagem na novela? Você acha que era aquilo mesmo ou não? Você também ficou surpresa com o desfecho que a Leila teve juntamente com a Penha no final da novela? Aham. Cara, eu gostei, viu? Eu achei ousado, eu achei necessário. Eu achei que toca num lugar de representatividade, inclusive do amor lésbico, porque o amor, o gay, já tivemos beijos gays, né, em novelas, e sempre é uma questão, né, porque as pessoas criticam até que o beijo foi muito morno, foi assim, ou foi assado, acho que porque aquela língua toda, mas às vezes eu acho até que nem os beijos héteros, quando vem com língua, não necessariamente mostra o amor e a paixão, né? Não é só sobre isso que a gente está falando. Mas eu gostei. Eu gosto das duas terem seguido, não só na parceria da, que quiseram sair da bandidagem, elas tiveram essa parceria de, pô, vamos pegar agora essa nova vida, essa nova identidade, abrir um bar, nada mais de crime, agiotagem e tal. Lógico, não sei como é que elas estão agora, né? Pagando as contas do bar, minha gente. Mas eu achei lindo as duas terminarem juntas, porque eu acho que falou de um amor. E é um amor que eu vejo que tem acontecido cada vez mais, sabe? De mulheres se encontrando nesse lugar que nem se imaginava de se apaixonar por uma outra mulher. E não sei se necessariamente isso se deve a uma frustração com o cara, sabe? Porque o cara é um boy lixo, aí a mulher desistiu de homem, agora vai ficar com mulher. Não, eu acho que vai de um lugar muito mais profundo da gente permitir relações, a gente se permitir, porque a gente vive numa sociedade tão preconceituosa que a bissexualidade, por exemplo, ela é uma coisa que as pessoas não entendem. Meu Deus, como é que eu vou gostar? Como é que eu vou gostar de pessoas? Nossa, não é disso que a gente quer. As pessoas se gostarem, elas se amarem e se respeitarem. Então, eu acho que ali a dupla levantou e a gente, na hora de até fazer as cenas de beijo e de afeto delas, a própria direção quis que a gente fosse num caminho dessa cumplicidade, junto com o tesão, necessariamente, que existe, mas que fosse além disso. Que não fosse o fetiche para os caras ficarem olhando duas mulheres se beijando. A gente está falando de uma história muito maior, muito mais profunda, real e cheia de camadas.
E estamos falando de amor, estamos falando de conquista juntos, juntas nesse caso. Então, eu achei que foi muito necessário. Teve um final meio Thelma e Louise, né? Eu acho que a Manuela quis e a gente foi naquele final de pegar a mão, beijar uma da... Porque eu acho linda a parceria dessas duas. Eu acho esse filme, assim, maravilhoso. São mulheres que passam por situações difíceis na vida e elas têm uma a outra a se apegar e elas vão descobrindo essa sintonia entre elas. E aí a da Leila e da Penha foi além, né? Foi para um lado de amor, de pessoas que se amam como amantes mesmo. Eu sou apaixonada pelas duas. Eu em breve vou lá para Goiás visitar o bar delas, tomar umas com elas. E como foi a aceitação do público nas ruas? Hum, bem boa. Ah, que Muito boa bom. mesmo, sabe? Porque, engraçado, muita gente, muitos casais lésbicos vieram me falar assim, que massa, que não colocou a gente, e assim, finalmente tivemos a representatividade e também não colocou em lugares estereotipados de, por exemplo, o gay é sempre o alegre, o gay é o legal, é o bonzinho, é quase aquele cara, né? É o do bem, não faz mal, e Confidente, o tem o confidente, é como se fosse assim, é meu brochinho, meu brochezinho para eu ter, né? Não é isso, somos seres humanos. E aí a gente também tem gays, lésbicas, héteros, cis, trans, que são gente boa, que são escrotos, que são, né, são corruptos, são benevolentes. Então, assim, eu acho que na hora que colocou também essa humanidade de que existe gente do bem e do mal em todos os lugares da vida, em todas as áreas, eu acho que humanizou. Por outro lado, conversando com alguns amigos, teve gente que ficou chateado. Isso eu não recebi. Mensagens que chegaram para mim foram sempre muito positivas. Algumas não gostaram do final e tal, mas a questão que eu acabei de falar de serem bandidas, lésbicas bandidas, também teve uma parcela que aí amigos meus disseram que teve gente que ficou chateado justamente por isso. Porra, quando vem representar a gente, bota a gente como bandido. Então, meu Deus, então a gente tem que ser pensando, representado de alguma forma, né? Da você gente falou tão engraçado. levantar a discussão. Desculpa, mas eu tive que rir. Você falou tão engraçado que eu não tinha pensado, eu não tinha pensado Não. nisso. Ai, ai. Mas então, assim, além de Amor de Mãe, né, você fez outros trabalhos, né, inclusive na casa, né, na própria Globo, você fez outros trabalhos, mas Amor de Mãe eu acho que foi seu pé direito, né? Você foi presenteada com essa personagem que caiu no gosto do povo e as pessoas hoje se identificam com a Penha. Na época, né, da pandemia, aquela loucura toda, novela volta, novela não volta, eu até tive a oportunidade de gravar também com o seu conterrâneo, um pernambucano, que fez a novela Amor de Mãe, e ele mesmo estava naquele dilema. Eu não sei se a gente volta, alguns atores provavelmente vão ser cortados, as cenas dele vão ser cortadas, vão sair da trama e tal. Você passou por esse conflito em algum momento? Ai, menina, eu acho que todo ator, o maior medo dele é que o personagem dele morra ou viaje. Viajou, morreu, saiu da trama. Mesmo gravando, como é que é isso? Como é que a gente vive com isso? Então, a gente fica receoso, né? Ela terminou a trama presa. Terminou que ela estava jantando com a Leila e o Belisário, e aí chegou a polícia, foi preso, aí a gente chegou a gravar uma cena, eu ainda presa, lendo uma carta, que essa nem foi ao ar, porque a gente gravou e começou a pandemia, teve que fazer o lockdown, e aí segura a gravação, e aí a trama teve que ser, né, refeita. Na verdade, readaptada, porque foi tudo do jeito que a Manuela tinha pensado, mas adaptando à situação da pandemia. Mas eu fiquei também, meu Deus, onde é que a Penha vai? Será que ela vai definhar na prisão? Não vão tirar ela da prisão?
Segue Penha mandando uma carta dizendo, gente, é isso, tchau. Então, quando foi chegando, assim, o roteiro e eu vendo todo destrinchado a Penha, nossa, foi sempre, olha, foi surpresa atrás de surpresa, desde o começo. Desde o começo, quando eu sabia, até assim, ó, ela é uma empregada que vai ser esculachada e que também é traída pelo marido. Ponto, era tudo que eu sabia. Quando eu peguei a Penha, aí numa festa da novela, a Manuela já mais soltinha disse pra mim e pra o Tuca, quando a gente tava conversando, vocês ainda vão se pegar na novela. Aí a gente ficou, como assim que esses dois vão se juntar na trama? Aí, meu filho, depois disso eu já tava assim, o que vier, É venha, porque lucro. a gente vai abraçar, é lucro e é surpresa gostosa de se abrir o roteiro. Vai por esse caminho, nossa, vamos criar para isso, vamos pensar, né, como é que ela chega emocionalmente a isso. Então foi assim, até o fim, ela saindo da prisão e aí ela mudando o depoimento. Fiquei muito feliz, porque são vários diretores que a gente grava. Sim. Essa cena dela mudando o depoimento foi a minha primeira cena gravada quando voltou da pandemia não, porque queria eu já tá. Voltamos da pandemia, acabou a É, pandemia, quando a gente voltou a gravar. É o sonho, né? Que a é. gente acabe logo. Mas Agora, desculpa, aí pode concluir. essa foi a primeira cena que eu gravei. Ela mudando o depoimento, foi com o próprio Zé Villamarim. E eu tava com o coração assim, ai meu Deus, será que eu ainda tenho o tom da Penha, a pegada dela e tal? E aí foi muito legal. E deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, uma pergunta que o público de casa gosta de saber. Curiosidades de bastidores. Com certeza já aconteceu algum imprevisto no set de gravação, com algum colega que contracenava o mesmo núcleo que você. Traz para a gente uma curiosidade de amor de mãe. Eu Gente, compartilho aqui com o nosso público de casa. ai, tem uma Ah, cena que eu faço assim, eu viro para como era o nome? Era o ajudante do Belisário, o Veiga. O Veiga, ele veio querer cantar de marra lá com a Penha e com a Leila. Cadê a Penha? Cadê a Penha? Não sei se vocês lembram dessa cena. Aí eu tô meio escondida assim, de trás. Aí eu venho com a arma, boto assim na nuca dele e digo: a Penha tá aqui. Tu gosta de cantar marra com mulher, né? Aí eu digo assim, alguma coisa. Só que aí o texto era assim: já tá todo mundo alinhado comigo. Olha, aí as palavras da galera ah. era, era como se fosse assim: Arlindo, seu José, mão de véia. Aí esse mão de véia me quebrava. Arlindo do 74. Aí não, era mão de véia e Arlindo do 74. Aí quando eu falava mão de véia, só me via assim, mão de vaca, pé de moleque. E aí, e quando eu vinha Augusto do 74, eu só me vinha Bruxa do 71. E aí, na hora, e eu brincava nisso quando eu tava batendo texto com meu marido, eu dizia, mão de véia, Bruxa do 71, não sei o quê. Aí fui batendo texto quando eu fui fazer a cena. Aí veio a Bruxa do 71, veio mão de vaca. Não, desculpa, gente, vamos fazer de novo. E aí, quando eu finalmente consegui fazer séria para o Veiga, aí eu, Penha tá aqui, ó, parará. E ele, querendo rir a minha cara. Eu digo, ai meu Deus. Porque ele também já tava com mão de véia, peito de véia, mão de vaca, pé de moleque. Mas deu tudo certo, conseguimos gravar, a cena saiu. Mas foi uma loucura, menino. As É palavras que legal, mexem né? né, com a gente. É legal hoje você reviver, você contar, porque a gente de casa, a gente não consegue acompanhar, né? Porque o que vai pro ar é o valendo mesmo, né? Então, É, esses erros de gravação, esses imprevistos que acontecem, saias justas, não vão ao ar e eu acho gostoso a gente compartilhar aqui. é, é. Eu também sou uma pessoa que, mesmo estando na frente das câmeras, eu adoro saber o que deu errado para depois dar Não tem vídeo certo show, de trás das câmeras. Video show era maravilhoso por isso. Nossa, dá uma
vida real para coisa, né? Porque a gente, na hora que tá na tela, tudo tem que parecer, né, aquele universo. É tanto que a gente nem pode mostrar durante, porque quebra toda a magia. Mas saber esses detalhes dos bastidores é muito engraçado. Eu contar um outro, só que isso foi Onde Conta. Nascem os Fortes. Ah, Onde Nascem os Fortes, meu Deus. Só a maquiadora, que hoje em dia é minha grande amiga, acompanhou o meu aperreio na época. Eu era motorista do Alexandre Nero. E aí a Maeve, a personagem da Maeve, ela levava um tiro. Eu tinha que chegar com a... Eu acho que era Amarok o carro. E era um carro automático, uma picape dessas enormes. E o freio de mão não era na mão, era um freio de pé. Porque o carro era automático e você pisava com o próprio pé esquerdo no freio de mão para segurar o carro. Eu tinha que chegar já numa arrancada assim, freava, descia do carro correndo para abrir a outra porta e ajudar ele a botar a Maeve dentro do carro. Menino, quando eu freei o carro, agora tudo na agonia, né? A Gilvânia, que era a personagem, estava nervosa também, estava todo mundo nervoso. Aí entra o carro, piso no pé de mão, que não era o freio de mão, freio de pé, né? Freio de mão. Piso no freio de pé, desço do carro, não pisei direito no freio de pé. O carro e começou a aí? descer. O carro começou a descer, só que era um Nossa. plano sequência, que o Walter Carvalho vinha filmando bem de longe antes. Eu tinha que chegar logo em seguida, era tudo sincronizado. A sorte foi que deu tempo de eu descer do carro, o carro vinha arriando, eu voltar correndo, dar a volta, entrar no carro Que para pisar de novo no loucura. carro, para o carro ficar parado, eu descer de novo. Isso a Meu câmera Deus. vindo, já para me filmar e eu entrar em quadro. E a maquiadora ria da minha cara. Ela perdeu esse vídeo, mas eu acho que ela filmou. Ela disse, meu Deus, o teu Que desespero, que eu corria para um loucura. lado e para o outro. E ainda entrar em cena depois disso tudo para ser Gilvânia e tentar salvar o carro. Olha, foi um aperreio, mas também deu tudo certo. Foi ao ar, ninguém nem viu. Deve ter sido difícil depois, né? Você se concentrar, né? E mais uma vez você vestiu o personagem ali. É, Depois mas desse. o legal do ator, eu acho que é isso, que a gente, com o tempo, a gente vai aproveitando o próprio estado emocional do ator para emprestar para o personagem. Então, como aquilo tinha urgência, tinha uma adrenalina, tudo aquilo fez meu corpo pulsar, meu coração acelerar. E aí eu entrei em cena como a Gilvânia, mas a Gilvânia é completamente alterada fisicamente, que foi bom, o corpo da gente, que aí a fala, ela sai também com esse estado, né? Ó, já que você falou aonde nascem os fortes, vamos então para finalizar. Você fez a minissérie Justiça também na Globo, né? Em 2016. Conta também um pouquinho da sua passagem por essa obra. É, a Irene. Irene foi essa primeira personagem que tinha assim uma história maior, mas era pequena ainda dentro da trama, mas que ela ia causar ali dentro do relacionamento do Henrique Dias com a Leandra Leal, né? Foi um trabalho muito legal. Agora, antes de Justiça, todo mundo, antes de eu falar de Justiça, Amor de Mãe foi minha primeira novela com uma personagem que tinha esse arco dramático. Eu já fiz duas participações em novela. Uma que eu fazia uma crente, foi A Regra do Jogo. Eu era esposa de um traficante que foi morto, mas essa era bem rapidinho. Eu pegava um bebezinho, chamava ele, fulaninho, não sei quem tá aqui para te receber. E a minha outra participação, que para mim é memorável, foi que eu espanquei a Sophie Charlotte, meu amor, em Ah! cena. Rasguei-lhe a cara em Babilônia. Foi muito legal, essa foi muito legal, porque Que foi lasqueira! uma adrenalina, porque é difícil também você chegar para fazer uma participação numa novela, porque já tá todo mundo muito aquecido e você cai meio de paraquedas naquilo. E aí eu lembro que a Sophie foi um amor comigo. A gente tava no camarim, que era num elevador, Luca, num ônibus, ali no Leme. Engraçado que os meus pais, eles moram até aqui no Rio também, eu moro no Rio. E os meus Ah, pais disseram, eu vou lá, já que é no Leme, eles moravam perto. Eu disse, pelo amor de Deus, não vai, é a minha primeiríssima participação na novela, não me deixa nervosa.
E aí eu já, né, naquela de... Aí a gente chegou no ônibus, disse, vamos bater o texto, eu bora, eu já achei ótimo que ela quis bater texto, a gente bateu, a gente ensaiou como é que ia ser a briga. E aí quando terminou tudo, meu pai já terminou a gravação, eu cheguei em casa, meu pai me mandou um vídeo bem paparazzi, eles Eles foram, no estavam final lá. das contas, e filmaram tudo de longe, assim, eu fazendo a minha primeira participação na novela. Então foi muito bom essa experiência com a Sophie Charlotte, me marcou, assim, porque era uma cena que tinha que ter um efeito especial. Então, assim, eu primeiramente sacudia ela e jogava ela de lado. Aí, quando jogava, corta, aí vinha efeito especial, botava o corte no rosto dela. E aí a gente voltava para o quadro com ela já cortada e seguia na ação. Então, foi massa, assim. E aí eu já tinha feito essa participação como uma crente na regra do jogo. E aí me chamaram para fazer a Irene, que era essa mulher também bem evangélica, que conquistou o estômago e o coração do Douglas, que era o personagem do Henrique Dias, com um risole de frango, e era muito boa a cena. A cena que eu fiz teste para fazer o Justiça, a série Justiça, foi essa cena com o Henrique Dias, que era ela mostrando como era a receita para fazer o risole. Não, eu boto um pouco de manteiga e aí eu gosto de botar no óleo quente, porque aí fica crocante por fora e macio por dentro, sabe? Ela toda sedutora. E aí foi Eita, muito amigo, legal. beleza. Foi a cena que deu certo e foi aprovada. Eu entrei e foi uma parceria muito boa. No final, vou dar spoiler, ela é abandonada, coitada, porque ela vira a louca do brócolis, porque depois que ela conquistou o homem com o risole, depois queria fazer uma dieta de salada, verdura e o homem queria pizza. Aí largou ela pra ficar com a Leandra Leal de novo. E ela pegou uma pizza e levou o homem embora. Mas foi maravilhoso. Foi o primeiro trabalho com a Manuela Dias e o Zé Vilamarim. Que aí a gente repetiu a casadinha, agora em Amor de Mãe, né? E Onde Nascem Isso. os Fortes eu fiz esse terceiro trabalho, né? Foi o segundo e Amor de Mãe o terceiro com o Zé Vilamarim. Então é uma parceria que tem sido muito boa. Espero estar sempre aí com ele, porque ele é um Amém. diretor sensacional, sensacional, um cara muito humano, um cara que Amém. no primeiro dia de filmagem faz questão de fazer uma roda assim e chamar de um por um pelo nome e agradecer pela presença de cada um no trabalho, sabe? Ele é muito sensível. Não é à toa que os Amém. trabalhos dele, né, reverberam dessa forma. Amém. Ó, eu tenho certeza que em Novo Normal você vai ser uma das atrizes realmente protagonistas mesmo daquele programa, porque você é maravilhosa. Só de conversar com você, você abre a boca e a gente já dá gargalhada, porque você é muito boa. Ai, ai. Eu Ai, tenho... gente, que Ai, maravilha, muito bom, Elton. Clarissa, eu te agradeço, tá, a sua participação aqui no programa Na Lente. Por mim, eu ficaria até amanhã batendo esse papo aqui com você. Ah, muito Adorei, bom. adorei. Você tem uma energia muito boa, você tem uma luz, uma áurea super positiva e que Deus continue te abençoando, que seu trabalho venha crescer a cada vez mais, tá? Eu já admirava o seu trabalho e agora, literalmente, eu sou seu fã de carteirinha. Oh, Você meu é Deus, maravilhoso. obrigada. Olha, mas essa luz toda que você falou é um ring light. Nada, É um você tem ring uma luz light que dá forte, essa luz. Ó, aqui também tem uma luzinha de fundo, ó, que eu botei. A luz. você tem uma luz Mas pronta, uma luz valeu, Elton. maravilhosa, Pô, tá bom? Vou ficar muito sempre legal, aqui torcendo obrigada. por você. E quando tiver novidade, estarei sempre aqui à disposição para compartilhar com o público de casa. Vamos sim. Adorei o papo, foi muito legal. Também ficaria horas aqui conversando. Não conseguimos dar muita atenção aqui para os comentários. Eu estava tão olhando para você, mas Mas eu queria mandar um fiz, eu li beijo. vários. Leu o que Ó, o inclusive, pessoal seu falou. fã-clube entrou, seu fã-clube falou, comentou várias, várias cenas. Fã-clube é o amor da minha vida, meu xodó, minha gente. Quando na vida eu imaginar que ia ter um fã-clube.
Não, você é Muito maravilhoso. luxo, na moral, é muito luxo. Renato tá falando que te ama. A Mavi Caetano. Ai, Claro, nós vamos salvar essa live. Depois compartilha, inclusive, lá no canal no YouTube, Mavi. Se inscreve lá, por favor. Então, tem muita gente aqui bacana mandando beijos para você, falando que queria te mandar ama. beijo para todo mundo também, agradecer a participação de todos, a interação, o carinho, esse fã-clube incrível, com essas meninas maravilhosas. E Que agradecer o legal. convite mais uma vez, Elton. Muito obrigada, foi muito bom bater esse papo. Mas eu amei te conhecer, já acompanhava o seu trabalho, porque eu acompanhei a novela, tá? Acompanhei a Ai, que novela bom. mesmo, do começo ao fim. Foi uma novela com um tema realmente muito pertinente, muito atual. Por conta do problema da pandemia, né? Claro que o enredo da novela mudou um pouquinho, mas foi muito bom ter acompanhado e principalmente o seu trabalho, porque eu já falei isso acho que umas 4 vezes aqui, o seu trabalho foi crescendo ao longo da trama. Para quem está de casa não sabe, muitas das vezes, né, a própria emissora, principalmente a Globo faz uma pesquisa meio que diária de todas as produções, né? Então, eu fiquei sabendo, Clarissa, que a pesquisa que foi feita em Amor de Mãe foi feita por telefone. E, normalmente, a Globo vai às ruas mesmo entrevistar as pessoas, né? E uma das perguntas é qual personagem você vem à mente, né, na novela? Qual personagem você se identifica na novela? E a Penha, ela foi crescendo, né? As pessoas falavam muito da Penha. E você Gente, foi crescendo juntamente com o personagem, porque você foi dando vida à personagem, sabe? Então, por ser a sua primeira novela, assim, apesar de você já ter feito outros trabalhos, você literalmente estreou com o pé direito, sabe? O Brasil foi amando, te amando, o Brasil foi amando a Penha, porque a Penha era uma vilã, né? Ela começou como uma sofredora, uma pessoa assim, que a gente tinha uma certa peninha, né, da Penha, mas depois a Penha mudou, né, foi se tornando uma pessoa envolvida com crimes, né, uma vilã, mas mesmo assim a essência, o carisma da Penha não se perdeu. Né? E isso é muito difícil. Para você que é atriz, você sabe que isso é difícil. Né? E para a gente que trabalha com televisão, com mídia, a gente sabe o quanto é difícil manter ali a essência de um personagem quando ele é criado para aquilo. Então, você é maravilhosa mesmo, sabe? Maravilhosa, e é isso. Ainda mais obrigada, meu querido. Muito obrigada. Ó, eu amei a Rita. Rita é o meu xodó também. Rita é do Casa Grande. Ai, amo de paixão. Ela com o delineador azul dela. Era coisa que a patroa dizia, pelo amor de Deus, bota um delineador preto. E ela com os delineador azul. Horroroso. Ai, ai. Clarissa, um beijo, tá? Obrigado aqui pela sua participação. E para você de casa, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Clarissa, olha que chique. Dia 17 eu converso com o Brad Pitt. Mentira! Me chama pra live pra eu estar junto, conversar com o Juro. Brad. Brad Como é Pitt vai estar comigo isso? dia 17. Estarei aqui acompanhando. Quero trocar umas ideias com o Brad. Vamos, vamos. Beijo, fica com Deus. Beijo, valeu, tchau, tchau. Gente, obrigado pela audiência, tá? Se vocês não conseguem acompanhar a nossa programação na TV, se inscreve lá no nosso canal, no Programa na Lente, no YouTube. Compartilha em breve essa entrevista com a Clarissa Pinheiro e outras entrevistas também. Nós temos uma bomba, tá? Do Marcos Oliveira, o Beisola, de A Grande Família. Passa lá que você vai se surpreender com o depoimento do Marcos, o Beisola. Tá? Ele nunca falou tão abertamente assim na TV, tá, Clarissa? Mas ele falou com exclusividade aqui no Programa na Lente. Vários temas polêmicos que ele falou com a gente aqui. Que babado. Vamos ver, quero Beijo. ver. Beijo, tchau, tchau. Tchau.